arqueologia, paleontologia, fósseis. No decorrer da sua vida, você provavelmente ouviu por diversas vezes essas expressões e mesmo o relato das descobertas de vestígios históricos que remontam centenas, milhares e até mesmo milhões de anos atrás. E deve ter se perguntado: como alguém pode definir com tamanha precisão a idade de fragmentos de ossos, de rochas e mesmo de objetos e utensílios tão antigos? Para descobrirmos essa resposta, você participará a partir de agora comigo e com o cinegrafista Moacir Gibim de uma verdadeira expedição para revelar como se dá da coleta de amostra até a avaliação final desse material todo o processo de datação pela técnica conhecida popularmente por carbono 14. Desenvolvida a partir da década de 1940 pelo químico norte-americano Willard Frank Libby, a técnica do carbono 14 se aplica principalmente para datações da casa dos 50 mil anos. Libby percebeu que a quantidade de carbono 14 presente nos tecidos orgânicos mortos diminuía a uma taxa constante com o passar do tempo. Assim, a mensuração da quantidade de carbono 14 presente no vestígio antigo daria uma ideia muito exata do tempo decorrido desde a sua morte. Então, acomode-se e preste muita atenção, porque a nossa viagem começa agora. Estamos no SENA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, no campus da USP em Piracicaba, interior de São Paulo. Aqui nós vamos conversar com o professor Luiz Carlos Ruiz Pecenda, que é o diretor do laboratório de todo o projeto que envolve o processo de datação pelo carbono 14. Vem comigo. Com licença. Oi, Fabiano. Ô, Como é que vai, pai? Bem, Tudo senhor, bem? tudo bom? Prazer te receber aqui, Prazer, cara. obrigado por nos receber. Ô, cara, por favor, fica aí. Senta aí, vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Claro. Professor Pecenda, para começarmos a conversa, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é o teste de carbono 14, como é que funciona, quais são as etapas. O carbono 14 ele é produzido naturalmente na alta atmosfera. E ele é incorporado através de fotossíntese, respiração. Quer dizer, todos os seres humanos, animais, vegetais, eles estão absorvendo esse carbono 14, como nós também temos carbono 14 no organismo. O que acontece? Se você corta uma árvore que tem o carbono 14, que foi absorvido através da fotossíntese, naquele momento do corte da árvore não vai mais entrar o carbono 14. Então vai acontecer o quê? Nós vamos só ter a determinação da desintegração radioativa desse elemento. Então, o que acontece? Quanto maior a quantidade de carbono 14 que nós detectamos nas nossas amostras aqui, significa que são materiais mais recentes. Se nós determinamos a atividade do carbono 14 aqui em amostras, seja de centenas, milhares de anos, significa que com milhares de anos, essa atividade do carbono 14 ela é menor, tá certo? Do que com amostras, por exemplo, de centenas de anos. Professor, o SENA, aqui, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, já desenvolve esse tipo de teste através do Laboratório de Carbono 14 há mais de 2 décadas. Conta pra gente um pouquinho dessa história do teste de carbono 14, como nasceu, da onde surgiu e como ele veio para o Brasil, como foi implantado aqui na USP, em Piracicaba. Claro. O método do carbono 14 ele foi descoberto em 1950. E a partir daí ele se distribuiu ao mundo inteiro. E especificamente no Brasil, nós temos esse trabalho sendo efetuado. Alguns laboratórios iniciaram essa metodologia.
Aqui, especificamente aqui no Sena, em Piracicaba, nós estamos trabalhando de portas abertas desde aproximadamente 1990. Foi o primeiro laboratório do país. Na verdade, vamos considerar que ele foi um laboratório que se manteve por várias décadas como o primeiro do país, sem dúvida nenhuma, e até o momento é o único no país em atividade de rotina, fazendo qualquer tipo de amostras que você possa imaginar, a nível orgânico, inorgânico e assim por diante. Bom, professor, então quer dizer que o começo do processo se dá na coleta das amostras, né, dos testemunhos, é isso? Exatamente. Então você vem com a gente, com a equipe do professor Pecenda, uma equipe multidisciplinar, até o norte do estado do Espírito Santo, a mais de 1.000 quilômetros daqui, para fazer essa coleta. Durante quase 2 dias, eu, o cinegrafista Moacir Gibim e o motorista Ademir Betti percorremos os mais de 1.200 quilômetros que separam Piracicaba do local onde a equipe do professor Pecenda trabalha na coleta de amostras. Estamos em Linhares, norte do estado do Espírito Santo, a pouco mais de 100 quilômetros da divisa com a Bahia. É aqui que a Companhia Vale do Rio Doce mantém uma reserva biológica que serve de base temporária para pesquisadores do Brasil e mesmo do exterior durante suas atividades de campo. Nós encontramos o professor Luiz Pecenda, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o Sena-USP, junto com outros pesquisadores do PROGES, o Projeto Espírito Santo. Aqui, nossa primeira visita foi ao Museu da Reserva, para conhecer um pouco mais da sua história e das atividades que são realizadas no local. Então, Fabiano, aqui nós trabalhamos nessa área aqui, que aqui é a área da reserva, tá certo? Então você vê que tem mata, tá vendo aqui? Aqui é a costa, aqui estão os cordões onde o professor Janine está fazendo os estudos também. Você vê esses redondinhos aqui, olha aqui, isso aqui são os nativos, são os campos aqui. Então nós estamos justamente estudando o que aconteceu nos últimos 20.000 anos, se houve uma interação da mata avançando nos campos ou eventualmente os campos avançando nas matas, tá certo? Essa dinâmica da vegetação sempre associado com o clima, nos últimos, no caso, 20.000 anos. O que nós vimos também aqui, junto com essa reserva aqui da Vale, nós temos essa reserva aqui que é de Soretama, tá certo? E nós temos o IBAMA sempre fazendo a organização dessa reserva aqui. Então nessa reserva aqui, num determinado lugar, nós temos a Lagoa do Macuco, quando nós fizemos uma prospecção aqui. E desse sedimento, nós verificamos que aproximadamente há 8.000 anos já havia uma influência marinha aqui, nós já vimos. Porque houve uma transgressão marinha, que houve uma combinação com os rios, e nós vimos vários indicadores marinhos dentro desse sedimento dessa lagoa. Isso, atualmente, a linha de costa está a 23 quilômetros. Então, nós vimos manguezais aqui nessa região, coisa que na região, atualmente, nas costas do Espírito Santo, você não tem praticamente mais manguezal. E lá tinham manguezais extremamente densos, bem formados, tá certo? Aí, aproximadamente há uns 5.000, 4.000 anos, começou a regressão marinha e aproximadamente uns 2.000 anos, 1.500 anos atrás, nós temos o atual nível da linha de costa. Então, esses são aspectos que a gente está estudando, entre vários outros, tá certo? Mas agora, no dia de hoje, nós vamos para outros locais, aí a gente vai verificar outros aspectos também relacionados com esse aspecto. Da reconstrução do paleoambiente, clima, a ação humana também, né, nos últimos milhares de anos, essa inter-relação toda que a gente está procurando descobrir dentro daqui dessa área do Espírito Santo. Isso a gente associa com um aspecto, provavelmente essa área pode ter sido um refúgio, tá certo? Dentro desses últimos 20.000 anos,
E existe até uma teoria que fala sobre esse aspecto, que seria a teoria dos refúgios, onde em determinados momentos houve, em função dessas mudanças climáticas, fragmentação, tá certo, das matas. E essa fragmentação refugiou uma biodiversidade, tanto fauna como flora. Em função disso, houve esse aumento dessa biodiversidade, por isso dessa riqueza de biodiversidade. Essa é a hipótese, a teoria. Eu não vou discutir isso, mas que provavelmente aqui dentro dessa região, todos nossos dados indicam que aqui pode ter sido realmente um desses refúgios florestais. Joia, professor. Muito legal. Legal, né? É isso aí. Bom, vamos em frente. Agora é encontrar o restante da equipe de pesquisadores e sair a campo para começar as atividades do dia. Essa trincheira, na verdade, é um buraco de aproximadamente 1,5 m por 1,5 m e 1 metro a 1,5 m de profundidade. E é nesse local que a gente vai fazer o quê? Vai fazer a exploração do solo, tá certo? Fazer a coleta dos materiais. E esses materiais vão ser analisados lá em Piracicaba, por exemplo, e em vários outros institutos também. Porque o raciocínio que a gente quer saber, nesse caso aqui, por exemplo, se esse nativo aqui, se essa matinha que está aqui rodeada por todo esse campo, se ela tem o mesmo solo, tá certo? Que o campo que nós temos aqui ao lado. Então, como nós já tínhamos verificado, já tínhamos até conversado, esse solo que tem, que é o espodossolo, de certa forma ele protege, né? Ele mantém o nativo aqui no entorno dessas matas. Mas nós estamos justamente aqui numa ilha, tá certo? Dessa floresta. Então, e normalmente onde você tem a mata, você tem outro tipo de solo. Então a questão é, nesse caso, por que será que essa mata, essa ilha de floresta está dentro desses campos aqui? Então a gente quer fazer o estudo desse solo para justamente saber se eventualmente o aspecto é climático, o solo climático eventualmente está associado com o solo que nós temos aqui embaixo, sob a cobertura dessa vegetação arbórea, né? É isso. Esse é o raciocínio para esse local. Agora, eu notei que desde que a gente chegou nesse local, o senhor girou até encontrar o local ideal. Por quê? Porque... O que o senhor estava procurando exatamente? Exato. É porque a gente evita esses locais mais, assim, em depressões, tá certo? Mais baixos. Porque a gente procura fazer, sempre que a gente chama de trabalhar em topos divertentes. Tá certo? Para evitar problemas de colúvio, para evitar problemas assim de contaminação, né? Então você imagina que você tem uma montanhazinha, se você fizer um buraquinho aqui, você não vai ter nenhuma interferência, não é verdade? Agora, se você for fazer algumas trincheiras na encosta, você pode então eventualmente ter interferência da parte de cima, da parte de baixo. Então por isso que a gente está procurando um lugar mais alto, plano, para que possa ser feita essa trincheira, para evitar qualquer efeito de contaminação externa, tá certo? Dentro desse local. Então, Fabiano, aqui nós estamos, por exemplo, entrando aqui no nativo, né, no campo. Você vê que a vegetação aqui, ela é rasteira, tá certo? Essa erva aqui predomina, nós estamos estudando também. E agora, se você olhar assim no entorno, olha aqui, ó, você vê que basicamente nós estamos o quê? Cobertos pela vegetação florestal, tá vendo? E da onde nós saímos agora foi exatamente dessa ilha de mata que nós temos dentro desse nativo. Uma coisa assim, digamos, nos nossos trabalhos completamente rara. Porque normalmente o que nós temos todo esse campo aqui e no entorno, somente no entorno nós temos essa vegetação. Aqui nós temos árvores de 30, 40 metros de altitude. De altura. Então o que acontece? Você tem uma situação assim que nós estamos estudando essa característica, essa dinâmica, né? Será que isso aqui vai ser arborizado ou eventualmente vai ter a expansão desses campos em cima?
Enquanto parte da equipe se ocupa da preparação do primeiro ponto de coleta, nós seguimos com o professor Pecenda ao encontro de outra parte do grupo de pesquisadores. Marcelo, conta para mim um pouquinho o que está sendo feito aqui. Bom, nós estamos a mais ou menos uns 20 quilômetros do litoral. O nível de mar alto do Holoceno deve ter produzido uma enorme laguna nessa região. E com a descida do nível do mar, ele deve ter sido todo colmatado, preenchido por sedimentos, e acreditamos que os registros dessa paleolaguna, com toda a evolução do seu preenchimento, deve ter deixado sinais, registros através dos pólens, através dos isótopos, através dos registros estratigráficos que vamos tentar resgatar através dessa sondagem. Joia. E qual é a utilidade dessa coleta, esse material? Qual é o destino desse material que está sendo coletado hoje? Nós vamos levar para laboratórios onde poderemos identificar a época em que houve a formação dessa laguna e todo o processo de desenvolvimento, de evolução do litoral. Através dessa informação, nós podemos supor, nós podemos modelar o desenvolvimento de paisagens que estejam sofrendo processos similares de aumento ou descida de nível de mar ao longo do litoral. Agora, fala pra gente como é que é feita a escolha do local onde vocês vão fazer a coleta desse material, dessas amostras. Preliminarmente, a gente pega imagens de satélite, identifica as principais feições, características geomorfológicas que existem na área e que devem ser os melhores locais para preservar os sinais que sejam de pólen, estratigráficos, isotópicos, que devem ter guardado os sinais para que a gente possa reconstruir esse paleoambiente litorâneo. Joia. Agora, para quem está assistindo a gente está falando de reconstruir a história a partir desses registros, tempos passados. Qual a importância disso para o futuro da humanidade? A gente precisa conhecer bem como o litoral, a nossa paisagem costeira, responde às mudanças do nível de mar. Então, conhecendo bem como foi a descida do nível do mar durante os últimos 5.000 anos e com as taxas de descida de nível de mar, você pode supor como o litoral respondeu a isso. E da mesma forma, se você faz umas projeções de aumento de nível de mar, você também pode modelar como o litoral, a linha de costa, deve responder a esses aumentos do nível do mar, baseado no que aconteceu no passado. Lá embaixo. Aí é com vocês. Depois de muito esforço e diversos testemunhos retirados, o professor Marcelo Lisboa Cohen, do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, começa a seleção e pré-catalogação do material que será enviado para análise no Laboratório de Carbono 14 do Sena. O que é isso? Esse aqui são os primeiros 1 metro de sedimento que nós extraímos. Aqui tem a primeira camada de solo, bem escurecida. Logo abaixo você tem uma camada desprovida de matéria orgânica mais clara, basicamente formada por uma areia média, e ela deve se estender com essa mesma granulometria até embaixo. Tudo aparentemente é tudo uma areia média. Essas características provavelmente vão se alterar com a profundidade. Isso aqui deve ser esse contínuo, essa granulometria, apenas o topo. Acreditamos que mais embaixo nós vamos encontrar lama. E a partir do procedimento, então, da retirada dessa amostra, quais são os passos? O que você vai fazer agora? Depois da descrição preliminar, macroscópica desse sedimento, nós vamos coletar amostras de 20 em 20 centímetros, que vão ser destinadas à análise isotópica, palinológica e granulométrica. E com isso a gente pode reconstruir melhor o perfil estratigráfico com o desenvolvimento da paleovegetação. Aqui é que dá para você ter, nessas condições é que você pode ter, tá vendo aí, ó, material bem argiloso, plástico, tá vendo? E é aqui que você pode ter o pólen, por exemplo, entendeu? Na areia você não consegue, não conserva um pólen. Agora, nesse material você pode conservar pólen.
Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Cedo de manhã e depois de um café bem reforçado, começa nosso segundo dia de coleta de amostras no grande campo de estudos de Linhares. Nós voltamos hoje com o professor Luiz Pecenda àquela trincheira que ele havia solicitado para o pessoal que fosse aberta ontem. Vamos ver o que ele descobriu de diferente nesse local. Então, aqui nós estamos dentro de uma mancha de floresta, exatamente no meio do nativo. No entorno nós temos uma vegetação florestal, onde nós temos um solo denominado argissolo. No nativo, que está aqui a 50 metros da gente, nós temos um outro solo que é espodossolo. Esse espodossolo é completamente caracterizado por um horizonte, digamos, são 3 horizontes. Mas, basicamente, você tem uma constituição arenosa. Você tem um horizonte orgânico mais em cima, depois que você tem, que chama-se um horizonte A, que pode ser dividido entre A1 a 2. Depois você tem um horizonte, logo abaixo você tem um horizonte totalmente arenoso, que é o horizonte E, que nós normalmente chamamos. E embaixo nós temos uma barreira, um horizonte de impedimento, que é o horizonte espódico, onde toda a matéria orgânica migra. Você então vê toda aquela areia bem branquinha, tá certo? Isso bem caracterizado lá pelo campo nativo. Aí o que acontece? Lá embaixo, nesse horizonte espódico, você tem uma concentração de matéria orgânica que migra, juntamente com o quê? Ferro e alumínio. Aí você tem tipo uma cimentação, onde alguma coisa, tipo um concretinho, que você impede a percolação da água. Consequentemente, quando chove, isso aqui sempre fica alagado. E as plantas, então, que estão lá no nativo, elas são plantas características de ambientes úmidos. Não é? Agora, nesse caso, é surpreendente para a gente, porque a gente está encontrando dentro do próprio nativo um outro solo. Tá certo? E junto com esse outro solo que nós vamos caracterizar agora, nós temos o quê? Uma vegetação florestal também. Então, a gente percebe que o solo realmente, além do clima, sempre está em conjunto, realmente está caracterizando a paisagem desse caso, desse nativo, em associação com a floresta. Então, a gente percebe nitidamente, porque isso aqui não é um espodossolo. Isso aqui nós vamos ainda classificá-lo, dividir os horizontes, tá certo? E para a gente fazer uma classificação final, nós temos que analisar cada um desses horizontes, fisicamente e quimicamente, lá em Piracicaba. Posteriormente é que nós vamos poder fazer um detalhamento, tá certo? Do que tipo de solo é esse aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, ele está muito mais para um argissolo, sem dúvida, e nada a ver com um espodossolo. Então, significa que a gente percebe que toda a matéria orgânica aqui está migrando, mas não está acumulando lá. Dá para perceber isso nitidamente. Tá certo? Significa, muito provavelmente, também que esse solo é um solo mais espesso, onde as raízes das árvores também podem se distribuir melhor. Não é? E aí, consequentemente, elas vão ter espaço, ambiente para crescer também. Tá certo? Esse, mais ou menos, é o raciocínio. Vamos em frente. Ainda há muito trabalho para esse segundo dia de atividades de campo. Professor, o que está sendo feito hoje aqui? Qual é o objetivo dessa coleta que vai ser feita nesse local? Nós estamos na planície costeira e o objetivo é reconstituir a evolução no tempo dessa planície, ou seja, quando que ela começou a se formar
e com que velocidade que ela foi se formando. Então, se você observar aqui, existem alguns alinhamentos, algumas cristas e calhas, né? Sucessivas cristas e calhas, paralelas entre si. Essas cristas e calhas seriam as antigas linhas de praia, antigas linhas de costa. Então, o que a gente quer fazer é coletar uma amostra para caracterizar o sedimento, em termos de tamanho de grão, de minerais constituintes, e ao mesmo tempo coletar uma outra amostra para datação. Então, a gente coleta uma série de cristas dessas paralelas e vai datando essas cristas e tem uma ideia de como que elas foram se formando ao longo do tempo, quanto tempo demorou para se formar toda essa planície aqui. Tá, isso em sentido, a gente vai daqui sentido... Até a praia. Até o litoral. A última amostra é na praia, que a gente já sabe que a idade é zero. Então a gente vai especificando quanto tempo levou, teoricamente, para o mar se deslocar daqui e retroceder até onde está hoje. Isso, exatamente, que é o que a gente chama de regressão, né, na linguagem técnica. Você falou retroceder, correto. Ou seja, o mar está virando sertão nos últimos 5.000 anos, né? Mas a gente quer detalhar um pouco mais isso daí. Joia. E para que serve esse recipiente? Esse recipiente é justamente para datação. A gente usa um método de datação chamado de luminescência. E o princípio basicamente é o seguinte: nós vamos coletar areia aqui no escuro. Essa areia ela é formada por sílica, por quartzo. Esse quartzo, na estrutura dele, na estrutura iônica cristalina, ele tem defeitos. Nesses defeitos se acumulam elétrons e esse acúmulo de elétrons é proporcional ao tempo em que o sedimento está ali soterrado. E no laboratório você ilumina, a hora que você ilumina ele vai liberar uma energia. Você mede essa energia, você sabe quanto tempo ele ficou soterrado. É por isso que a gente tem que coletar no escuro. Então a gente coleta num tubo opaco, não pode entrar luz aqui de jeito nenhum. Você vai ver que vai ter todo um cuidado para a coleta ser sem luz. E qual a importância, o senhor como especialista, de estudos nesse sentido, estudos como esse que vocês estão fazendo? Bom, hoje em dia a importância é muito grande no que se refere a mudanças ambientais, né? A gente consegue reconstituir, por exemplo, a variação da linha de costa e relacionar isso com variação do nível do mar. E a gente sabe que existe esse debate se hoje o nível do mar está subindo, por exemplo, por causa de um suposto aquecimento global. Então a gente consegue imaginar o que pode acontecer no futuro se o nível do mar subir em termos de sedimentação, sendo que essas áreas são intensamente ocupadas no Brasil, então são áreas que, caso o nível do mar suba, estão ameaçadas. Milene, fala para mim um pouquinho sobre a tua atividade enquanto geofísica dentro do projeto, né? E especificamente com relação a essa atividade de coleta de campo. A coleta de geofísica, ela vem para mostrar uma imagem do que está sendo feito em termos de trincheira e testemunhagem. Então a geofísica ela vai te dar um parâmetro, um conjunto de refletores e mostrar como essas camadas teriam migrando ou como elas estão distribuídas espacialmente ao longo do tempo. Joia. Daí é um dado que tem que ser combinado e associado com os dados de trincheiras, que foi o que eu mostrado anteriormente, né? E a testemunhagem, que é o que o professor Marcelo está fazendo. E cada um desses refletores, que reflete a um tipo de partícula sedimentar, ao mesmo tempo ele te conta uma história do ambiente, né? Ou se tem mais lama, ou se tem mais areia. Então é necessária essa interdisciplinariedade quando você desenvolve um projeto num grupo, né? Exatamente para isso. Como a função é só geofísica, eu só vou ter essa imagem, eu só consigo fazer interpretações a partir do momento que eu consigo cruzar com esses dados, senão não. Fala para mim um pouco sobre a participação da arqueologia dentro do projeto. Até então, a gente vinha falando da intervenção, quer dizer, de todos os acontecimentos, da dinâmica, da transformação através da ação natural, né? E agora a gente tem a participação de uma arqueóloga. Por que isso? Qual é a importância disso para o projeto? A importância para o projeto é você poder articular essas mudanças naturais vinculadas com alterações climáticas e de evolução geológica do litoral com a ocupação humana. O registro de ocupação humana no litoral do Brasil, ele remonta até o começo do Holoceno. Tem sítios costeiros no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, datados de até 8.000 anos.
Então aqui no Espírito Santo pode ser que haja também registro dessa antiguidade. Então se a gente conseguir correlacionar a evolução geológica com a ocupação humana pré-histórica, a gente tem o panorama completo de evolução antrópica e natural da área. Joia, e especificamente dentro do projeto, o que você está procurando dentro desse estudo, dentro desse mapeamento? O que eu estou procurando, que é o que eu me especializo já faz vários anos, é com sítios sambaquis, que são ocupações costeiras, são constituídas por montículos de concha e de restos de peixe, às vezes estratificados ou não, que aparecem em quase toda a franja litorânea do Brasil. Tem nos estados do Norte, do Maranhão e depois da Bahia até o Rio Grande do Sul. As manifestações mais grandiosas dessa cultura estão no estado de Santa Catarina, onde os concheiros são de tamanho monumental, mas também existem sítios muito importantes em São Paulo, Rio de Janeiro e aqui também no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo eles não foram tão estudados quanto em outros estados do Sudeste. Então a minha participação é vir aportar esse conhecimento da pré-história do local, tentar datar sítios que têm pouca datação disponível aqui para o estado e entender um pouco mais como é que a cultura de construtores de sambaqui se desenvolveu nessa área litorânea e assim poder comparar com as outras regiões que já estão sendo estudadas há muito mais tempo. Chegamos ao fim do segundo dia de coletas e investigações de campo. E enquanto os pesquisadores cuidam dos últimos detalhes para a conclusão dessa fase, nossa equipe de reportagem pega a estrada de volta a Piracicaba. Pedro. Oi, Mariana. Vamos apresentar os cursos de graduação da Universidade de São Paulo oferecidos pela Exalc e o que cada um possibilita para a sua carreira no mercado de trabalho. Você sabia que a Exalc é uma instituição pública e gratuita reconhecida internacionalmente? Os cursos contam com aulas práticas de campo, de laboratório, estágios internos e externos, além de professores consagrados dentro e fora da universidade. E olha só, temos oportunidade de intercâmbio em outros países ou de participar dos programas de dupla diplomação. Então vamos nessa? Que tal conhecer sua carreira sem fronteiras? Administração, Ciências Biológicas, Ciências dos Alimentos, Ciências Econômicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental. Pedro, e os serviços de apoio oferecidos pela universidade? É verdade, Mariana. O campus da USP em Piracicaba tem restaurante, moradias, atendimento médico e odontológico, praça esportiva, curso de inglês e bolsas estudantis. Bora pra França? Vamos terminar o nosso curso em outro país. É isso mesmo, começa uma nova etapa em nossa formação profissional. Exalc, sua carreira sem fronteiras. Estamos de volta a Piracicaba. Depois desse período fazendo coleta de material lá no norte do Espírito Santo, eu e o professor Pecenda estamos no Laboratório de Carbono 14, aqui no SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, na USP de Piracicaba.
Você vai conhecer com a gente a partir de agora como se dá esse processo de datação através do carbono 14. Vamos nessa? Então, professor, esse é o primeiro espaço do laboratório. Explica pra gente o que acontece aqui. Esse é o laboratório de pré-tratamento de amostras, que a gente faz pré-tratamento físico e químico de amostras. Vários tipos, amostras orgânicas e inorgânicas. E qual que é a ideia? É a purificação desses materiais. Então, por exemplo, quando nós temos amostras de ossos, nós temos que fazer uma extração do colágeno, por exemplo. É o colágeno que nós vamos fazer a datação no carbono. Ele é o material purificado, tá certo? Da amostra de madeira é a celulose. Então, depois, o Flávio, que é o nosso aluno de doutorado, ele vai fazer as amostragens, vai explicar direitinho sobre o tipo de preparos que a gente faz aqui também. E aqui, o que acontece? Essa é a sala, então, de preparação físico e química de amostras. É isso. Joia, vamos lá, então. Então, Flávio, explica pra gente, por favor, como é que nós fazemos a amostragem desse material, além do solo, esse sedimento que nós coletamos lá no Espírito Santo. Nesse laboratório, a gente recebe vários tipos de materiais, tanto solo como sedimento, que nós trouxemos do campo, das coletas de campo em Linhares. Aqui nós temos um exemplo de um testemunho sedimentar, que nós fazemos a abertura desse testemunho em duas metades para descrever o tipo de material que ele tem. Se é um material mais grosseiro, mais fino, ou a coloração desse material. Além da datação do material, a equipe do laboratório realiza ainda outras análises de bioindicadores, como pólen, algas diatomáceas e espículas de esponjas. Tudo isso como apoio para os estudos de reconstrução do ambiente passado. Bom, aqui no Laboratório de Carbono 14 do Sena, nós recebemos, além de material de solo e sedimento, recebemos outros tipos de material para serem datados. Aqui nós temos exemplos de restos inorgânicos, como fragmentos de conchas. Também podemos datar coquinhos encontrados em cavernas, madeira, fragmentos de carvão. E também uma coisa interessante, que nós podemos datar ossos. Aqui nós temos exemplo de ossos de preguiça gigante e outros animais pré-históricos de 15, 10 mil anos, e esses ossos podem ser datados. Só que, da forma que nós estamos vendo aqui, o osso ele não vai para a síntese do benzeno, mas nós temos que fazer a extração do colágeno. Então, todos esses materiais vão ser pré-tratados aqui, para posteriormente ir para a síntese do benzeno. Tá joia, Flávio. Muito obrigado. E agora, professor? Qual é o próximo passo no processo de datação pelo carbono 14? Então, depois da preparação física e química, purificação das amostras, agora nós vamos para a sala de síntese de benzeno, onde nós vamos transformar as amostras sólidas purificadas em benzeno que contém o carbono 14 residual. Então vamos lá. Vamos lá. Então, Fabiana, esse é o equipamento, a linha de síntese de benzeno, que faz a transformação do material sólido, né, por combustão ou por hidrólise ácida, né, materiais orgânicos ou inorgânicos, que foram previamente purificados, preparados, tá certo? Lá na outra sala. Então, para a gente ter um detalhamento de como é que nós fazemos, eu gostaria de pedir para a Alice, que é técnica de laboratório, ela vai explicar direitinho para a gente como que são as 3 etapas desse processo, que é CO2, acetileno e, finalmente, a produção de benzeno. Alice, por favor, explica aqui ao Fabiano como é que faz isso. Primeiramente, nós colocamos uma amostra nesse tubo de quartzo. Aqui vão amostras orgânicas, turfas, solos, madeira, celulose. Neste caminho
por este cano aqui, entra um fluxo de oxigênio. Oxigênio, juntamente com o aquecimento dos fornos, vai produzir a combustão e, consequentemente, a produção de CO2, que é o que nos interessa retirar da nossa amostra. Consequentemente, esse CO2 vai percorrer tubulações atrás do nosso equipamento, passando por purificações. Primeiramente, vai ocorrer a retenção de umidade nestes dois traps. Aqui nós temos gelo seco e álcool, uma mistura aproximadamente a menos 79 graus, que retém umidade. Na sequência, esse CO2 passa por uma coluna de retenção também de umidade, onde temos lã de vidro juntamente com pentóxido de fósforo. Passando por essa tubulação, chegando neste trap aqui, que está colocado com nitrogênio líquido, o CO2 automaticamente vai ser congelado e retido nesse trap. Se porventura escapar um pouco de CO2, nós temos um segundo trap para reter esse CO2. Na sequência, o que nós fazemos? Esse CO2 vai expandir, voltar para a forma de gás e vai para dois tanques que estão no compartimento de trás do equipamento. Este CO2, na sequência, vai se transformar em acetileno. Como? Nós temos uma câmara de combustão e aqui dentro de aquecimento, e aqui dentro o que nós vamos colocar? Lítio metálico. O lítio metálico, após entrar em fusão, ele vai absorver dos tanques o CO2, formando carbeto de lítio. Assim que todo o CO2 dos dois tanques entrar em contato com o lítio, formando carbeto de lítio, nós vamos adicionar, gota a gota, água. Essa água vai reagir com o carbeto de lítio, formando o acetileno. O acetileno formado dentro da câmara, ele vai ser mandado novamente para dentro da linha, passando pela parte de purificação, ou seja, as duas retenções de água, de umidade, a coluna auxiliar, que na sequência ela vai ter também ascarite. Na sequência ele volta para dentro dos traps, onde ele será retido com auxílio do nitrogênio líquido. Se porventura o acetileno não conseguir ser retido totalmente nesse primeiro trap, ele vai ser retido no segundo trap. Assim que nós conseguimos fazer toda a produção do acetileno, nós fechamos os traps e mandamos o acetileno novamente para um dos tanques. Na sequência, esse acetileno ele vai entrar no caminho para esta coluna que nós chamamos de coluna de trimerização. Aqui dentro nós temos um catalisador de cromoalumina. O que acontece? Cada 3 moléculas de acetileno que entram em contato com o catalisador, elas vão formar uma molécula de benzeno. Então, nós fazemos essa trimerização, tiramos todo o acetileno do tanque e mandamos ele para a coluna. Assim que acabou a trimerização, nós vamos fazer a destilação. O que consiste a destilação? Nós vamos aquecer a coluna a uma temperatura aproximada de 92 a 95 graus e vamos deixar o trap aqui com o dewar contendo nitrogênio. Assim que o forno aquece a coluna, ele manda para dentro desse trap o benzeno, que é retido congeladinho aqui dentro do trap. Isso é um processo que dura exatamente 2 horas. Após 2 horas de destilação, nós fechamos o trap, desligamos o forno e retiramos a armadilha aqui e desconectamos o trap. Esse trap é colocado em descanso em sala escura, para não ter nenhum problema de incidência de luz. Na sequência, o que acontece? A gente observa que o benzeno, a temperatura ambiente é líquido. A partir deste momento, o benzeno vai ser levado para a cintilação líquida, onde nós vamos conseguir detectar o carbono 14. Bom, Luiz, é um processo, pelo que você mostrou, relativamente complexo. Quanto tempo leva para que tudo isso aconteça, tudo isso que você explicou? Bom, esse processo todo ocorre em aproximadamente 2 dias e meio, 3 dias. No primeiro dia, nós produzimos todo o CO2. Na parte da manhã, nós fazemos limpeza de linha, fazemos todo o vácuo na linha, porque tem que estar tudo sob vácuo. Não pode ter
nada sem vácuo, porque senão contamina a amostra e a gente não consegue produzir o CO2. Então, no primeiro dia é a produção de CO2. No segundo dia, nós fazemos o acetileno. Na parte da manhã, a gente trabalha com a formação do carbeto de lítio dentro da câmara e depois nós fazemos a produção do acetileno com a hidrólise. No terceiro dia, nós aquecemos a coluna, porque ela precisa estar bem aquecida para a gente poder conseguir a trimerização. E no final, logo após o almoço, a gente faz a destilação. Isso vai terminar em torno das 5 horas da tarde, porque nós temos tempos cronometrados para poder fazer destilação e trimerização. Então, se a gente tiver já uma coluna pronta, a gente faz em 2 dias e meio. Se tivermos que fazer uma coluna, conforme o fluxo do serviço, a gente precisa usar, então, a parte da manhã para aquecer coluna e à tarde a gente faz a destilação. Joia, Liz, e depois desses 2 dias e meio de processo, o que acontece? Bom, agora o que eu vou fazer? Vou tirar a amostra pronta. Vou desengatar ela da linha. Eu já fechei, certo? E agora está pronto para ser levado para cintilação líquida. Liz, muito obrigado pela tua colaboração. Não foi nada. E agora, professor Pecenda, qual é o próximo passo? O próximo passo é que nós vamos remover esse benzeno que foi produzido aqui durante esses 2 dias e meio, transferir esse benzeno a frascos de contagem. E esses frascos de contagem vão ser detectados no cintilador líquido numa outra sala que a gente pode seguir em frente. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então, Fabiano, agora nós temos o benzeno que foi produzido, 2 dias e meio de trabalho, ele já está na fase líquida e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos remover o vácuo que nós temos nele, vamos fazer a pesagem do frasco de contagem nessa balança analítica e depois esse material, você pode me segurar por favor? Nós vamos transferi-lo todo para esse frasco de contagem, onde nós vamos ter 3 mililitros do benzeno produzido, que seria equivalente a 3 gramas de carbono da amostra, mais meio mililitro de um reativo, e esse reativo ele vai justamente estar presente, dando 3,5 mililitros no total, para o quê? O carbono 14, junto com esse reativo, produz luz. Essa interação vai fazer a produção de luz, e quanto maior a quantidade de luz que nós tivemos nessa amostra, significa que nós temos mais carbono 14 na amostra, significa que o material é mais recente. Se nessa reação tiver uma produção de luz menor ou pouca luz, significa que nós temos um material que já houve o decaimento radioativo, é um material antigo, de 40, 50 mil anos. E quem é que detecta essa luz que é emitida pelo carbono 14 nessa reação? É esse equipamento aqui que nós chamamos de espectrômetro de cintilação líquida. Esse espectrômetro de cintilação líquida, ele é o quê? Construído para detectar a luz que é emitida pelo carbono 14 nessa solução. Então, na verdade, ele com os seus olhos, ele vai detectar essa luz emitida pelo carbono 14, vai transformar isso em impulsos elétricos e esses impulsos elétricos vão ser transformados em números. Vocês podem verificar aqui. E esses números, depois de 2 dias e meio de contagens, são 30 contagens de 100 minutos, são 3.000 minutos que nós vamos detectar esse carbono 14, vamos ter 30 repetições e todos esses números vão ser automaticamente encaminhados ao nosso microcomputador. Esse microcomputador tem um software que transforma esses números em datação, em idade C14. Nós temos aí um range de variação de números. Quando nós temos números iguais aproximadamente a 1, significa que essas amostras têm pelo menos 50 mil anos. Quando nós temos amostras dentro desse range de 1 a 20, significa 20 é o que nós temos de carbono 14 hoje no nosso organismo. Então, de 20 a 1 contagem por minuto.
é essa o range, ou seja, desde hoje até 50 mil anos nós temos possibilidade de detectar qualquer tipo de amostra orgânica ou inorgânica das que chegam no nosso laboratório. Professor, agora diz para mim, com essas mais de 2 décadas de trabalho do Laboratório de Carbono 14 aqui no Sena, da USP, vocês devem ter um acervo muito grande, um arquivo muito grande de amostras. O que é feito desse material? Pois é, nós temos aqui, dentro dessas 2 décadas, nós já fizemos aproximadamente 1.200 datações. Isso, assim, no contexto nacional, é um recorde nacional. Dentro todo esse material que a gente analisa, nós também fazemos, além da datação desses vários materiais, nós também fazemos análise de outros indicadores ambientais que nos contribuem para o quê? Para a gente fazer a reconstrução do ambiente nesses últimos 50 mil anos, por exemplo. Então aqui nós também temos um laboratório onde nós fazemos a identificação polínica, ou seja, de pólen fóssil, de algas diatomáceas fósseis, tá certo? De espículas de esponjas fósseis, tá certo? Que juntamente com as análises de carbono 14 e com as análises isotópicas de carbono e nitrogênio, que também são feitas aqui em laboratório de isótopos estáveis aqui do Sena, nós temos todos esses dados formando o quê? Um pool, um conjunto de dados que nos permite fazer a reconstrução da vegetação, do clima, da ocorrência dessas mudanças nos últimos 50 mil anos no Brasil. Atualmente, nós também estamos trabalhando a nível de dinâmica marinha. Nós estamos fazendo uma reconstituição na costa brasileira do que ocorreu dos últimos 10 mil anos a nível quê? De transgressão, subida do nível do mar, regressão marinha até ao atual nível de costa, né, que nós temos hoje na nossa costa brasileira. Então, aquilo que nós vimos, por exemplo, nos nossos laboratórios, além da datação C14, nós também temos esse conjunto de dados de bioindicadores, tá certo? Como pólen, algas, diatomáceas, etc., que nos permite fazer a identificação desses materiais e nos permite fazer a verificação das mudanças ambientais, tanto a nível de clima, vegetação e marinha no Brasil todo. Então eu vou pedir licença ao senhor e vou levar os nossos espectadores para conhecer um pouco melhor também a formação desse banco de dados. Ótimo, vamos lá. Ok, Fabiano, então agora você vai na sala dos bioindicadores, lá da palinologia, etc. Conversa um pouquinho com a Janaína, ela vai te explicar uma série de coisinhas e os outros estudantes também vão poder ajudá-lo, tá? Eu vou resolver algumas coisinhas, tá certo? Ótimo, até daqui a pouco. Tá bom, obrigado. Hein? Com licença. Oi, Janaína. Olá. Tudo bom? Tudo. A Janaína, ela é bolsista de iniciação científica na equipe do professor Pecenda e trabalha em um projeto muito interessante de catalogação digital do acervo que ele mantém aqui de amostras. Janaína, explica um pouco pra gente como é que funciona o teu trabalho. Eu trabalho com a digitalização dos grãos de pólen, que a gente identifica e mede, vê a estrutura de cada grão de pólen, a diferença, e cataloga aquele grão de pólen para posteriormente fazer o banco de dados e catalogar aquele grão de pólen para posteriormente pesquisas para utilizar. Uhum. E Janaína, qual é a importância desse trabalho de catalogação digital que vocês estão fazendo para a comunidade científica de forma geral? Então, ele vai servir para quê? Identificação dos grãos de pólen para pesquisadores que estão fazendo trabalhos com mudanças climáticas ou identificação de vegetação, que vão poder olhar e acessar aquele catálogo para identificar e ajudar na pesquisa do projeto. Fala, Álvaro. Marcos. O Fabiano, o Álvaro, orientado de doutorado, o Fabiano, da TV USP, o Marcos, o Fabiano. Fabiano, Álvaro e Marcos, eles também trabalham no projeto lá no Espírito Santo. O Álvaro aqui deve estar determinando algumas espécies assim, de espículas de esponjas, de água doce marinhas, algas diatomáceas,
E o Marcos está trabalhando com a parte polínica, ou seja, pólen. Então, aqui o aluno está tratando mais da parte aquática, vamos chamar assim, não é? Você pode ter aspecto marinho, aspecto de água doce envolvidos, tá certo? No atual e também no passado. E no caso do Marcos, que é a parte polínica, está associado à vegetação. Tudo isso associado a quê? Mudanças ambientais dos últimos milhares de anos. Então eu vou deixar você aqui conversando com o Aldo e com o Marcos, e aí você tem mais algumas informações a respeito desses bioindicadores que a gente utiliza nos nossos estudos de reconstrução do paleoambiente. Tá bom? Assim? Ótimo. Tá bom. Aldo, por favor. Bom, aqui eu estou fazendo análise de bioindicadores em sedimento lacustre, analisando bioindicadores originários de microfósseis de sílica, né? Então aqui, por exemplo, nós temos uma espícula de esponja de água doce. Essa outra é uma espícula de esponja marinha. E aqui nós temos uma alga diatomácea de origem marinha. Esses bioindicadores, eles podem trazer diversas informações sobre o ambiente passado, né? Se eu encontro no sedimento uma espícula de esponja de água doce, eu sei que o ambiente naquela época era um ambiente de água doce, um lago ou um rio. Se eu encontro uma espícula de esponja marinha, a informação que esse bioindicador me traz é que o ambiente tinha influência marinha, tinha entrada de água salgada. A mesma coisa no caso de uma diatomácea de marinha, que também vai indicar um ambiente com influência de água do mar. Após a identificação desse material, nós fazemos a contagem e no final do trabalho a interpretação sobre o paleoambiente, como ele era no passado e como ele foi evoluindo até chegar no que é hoje. Poxa, muito legal, Álvaro. E a pesquisa do Marcos? Qual é a base da tua pesquisa aqui no Sena? É a identificação e contagem dos grãos de pólen, que são o registro que a vegetação deixa no sedimento. E eles nos contam a história das mudanças dessa vegetação ao longo do tempo. E a partir disso a gente consegue fazer também inferências sobre as mudanças climáticas que podem ter ocorrido no local. Então, a ocorrência de alguma espécie nesse registro pode nos indicar para a gente o tipo de vegetação que a gente tinha no local. E a partir daí a gente consegue também inferir sobre o clima. Então aqui a gente tem no monitor um pólen de Podocarpus, que é uma espécie de pinheiro que ocorre em ambiente frio e úmido, geralmente em topos de morro. Então a gente consegue fazer essa inferência e dizer como era a vegetação e como ela veio se alterando ao longo do tempo, analisando os grãos de pólen presentes no sedimento. Pô, muito legal o trabalho de vocês. Obrigado, pessoal. Tá certo. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Tá, tchau. Até mais. Professor Luiz, muito obrigado pela disponibilidade de nos receber e dar essa aula para a gente e para quem nos assiste sobre como, afinal das contas, é determinada essa questão da datação pelo carbono 14. Eu agradeço em nome da equipe pela oportunidade e estejam sempre as portas abertas, tá certo? Para que vocês venham e também a gente possa interagir, não só nesse momento, mas em outros trabalhos de pesquisa aí pelo Brasil aí, tá bom? Joia, muito obrigado. Um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou. Espero que tenha sido útil essa verdadeira aula de descoberta dentro da TV USP de Piracicaba. Um abraço e até o próximo programa.